Dando continuidade ao curso de Delphi para iniciantes, hoje nós vamos entender como as units funcionam. Elas são um papel fundamental na programação, porque você não poderia viver só de formulário, né? Um formulário ele está sempre ligado a uma unit. Agora, não necessariamente uma unit precisa estar ligada a um formulário, né? Elas podem ser avulsas, né? Você pode utilizá-las apenas como classes. E elas servem basicamente para poder organizar o seu código, além de ser o próprio container, né? Todo o seu código ele fica dentro de units, mas se você souber fazer um bom uso delas, a sua vida vai ficar bem mais fácil no que compete à programação. Vamos ao Delphi. Primeiro eu vou mostrar a vocês uma unit sendo utilizada num sistema ao qual eu desenvolvo para um cliente. Só para ilustrar. É essa aqui. CLS útil. Eu utilizo essa unit para poder separar as funções que elas podem ser genéricas, vamos dizer assim, que você vai fazer uso em outras partes do sistema, ou não, ou ela faz parte apenas de um formulário, sendo que se eu fosse colocar isso, né, toda essa informação no próprio formulário, seria muito dispendioso, né? Porque só para você ter uma ideia, nessa unidade aqui, que não é a única desse sistema, ela tem 1713 linhas. Você imagina isso aqui dentro de uma unit, né? Aliás, de um formulário, da unit de um formulário que já tem outras procedures e funções dentro dele, né? Que não compete você, não é interessante você colocar isso numa unit separada, né? Ia ficar dispendioso. Essa é a palavra certa. E fora que você trabalhando de maneira organizada, para você vai ficar mais fácil e também para quem for pegar no seu projeto, caso haja uma outra pessoa que também faça isso. Então, basicamente a unit é o que? O seu layout é o que? Unit, né? A palavra unit, palavra reservada, o seu nome, depois vem interface e uses. O uses, ele, nessa posição aqui, ele é opcional, mas ele também pode ser colocado mais abaixo. Mas aí eu acho que isso é meio que indiferente. Você vê que ele pode ficar aqui também depois de implementation. Eu acredito que o Delphi criou essas duas seções, uma para que você possa colocar outras units, né? Units de terceiros, e na outra você coloque as suas units pessoais. Eu vejo dessa forma, né? Mas nada impede de você poder colocar uma dessas units de terceiro também na outra seção. Enfim, então, aí para você poder declarar a assinatura dos seus métodos, você precisa da palavra reservada type. Isso aqui são tipos record. Você não precisa utilizar isso obrigatoriamente. Nesse caso aqui, fez necessário. Nós não vamos utilizar. Só para vocês entenderem. Então, você bota a sua palavra reservada type e depois você cria as suas classes, que eu posso chamar de subclasses. No caso, TCL útil persistência, ela é uma subclasse da classe maior útil. Eu gosto de pensar assim, e de certa forma é. Vocês vão ver por quê. Então, aí para você criar uma classe dentro da unidade, você coloca o nome da sua classe, né, que você vai se referenciar a ela. Nesse caso aqui, eu coloquei útil validações, porque ela faz parte da unidade útil e é uma validação, né? São procedimentos ou funções só para fazer validações. Esse TCLS que eu coloco antes, apenas para poder definir que é um tipo, e esse tipo na verdade é uma classe. Então, você coloca o nome, o sinal de igualdade e a palavra reservada class. Aqui, logo em seguida, você coloca as suas funções ou procedures e finaliza com um end. Lembrando que aqui é só a assinatura. Bom, tomando como exemplo as validações, eu vou localizar ela, porque aqui é só a assinatura, certo? Fica dentro da seção type.
localizando aqui. Eu separei, né, como comentário para ficar ainda mais fácil você visualizar onde é que começa e termina uma subclasse. Então, esses aqui são todos os métodos de validações da subclasse validações. Você pode perceber que para você poder declarar um método que faça parte de uma classe específica, você tem que colocar, se for função, function, se for procedure, né? Depois o nome da classe, que no caso TCL útil validações, e em seguida ponto e o nome do seu método, seguido de toda a sua assinatura, né, que são os parâmetros e no caso aqui o seu retorno. E pronto, aqui é um método convencional, uma função convencional do Delphi. Bom, para você poder fazer útil desses métodos, dessas subclasses aqui, você vai fazer o que? Pega o nome da unit, né, da unidade. Eu vou me referir só como unidade. Você pega o nome da unidade, que é CLS útil, e por exemplo, aqui em U principal, você vai lá na seção Uses e coloca o seu nome lá, CLS útil. Pronto, aqui você já tem acesso aos métodos da unidade CLS útil. Agora, a depender do seu método, do método que vai fazer a chamada, né, a procedure ou a função que vai fazer a chamada, aí você vai e coloca dentro dele. Deixa eu localizar uma aqui. Pronto, esse aqui, CLS útil sistema. A função é salvar erro em disco. Esse salvar erro em disco está dentro de CLS útil sistema, dentro da unidade útil. Vamos localizar ele. Salvar em disco, aqui a sua assinatura, dentro da declaração de assinaturas da classe CLS útil sistema, e a sua implementação, que está aqui, CLS útil sistema, salvar em disco, e a sua implementação completa. Veja que todos esses métodos anteriores a ele também fazem parte de útil sistema. E aqui começa a classe. Pronto. É só isso. O entendimento não é difícil. Vamos ver isso na prática. Eu vou encerrar esse projeto, fechar ele. Eu vou criar um novo. E vou adicionar 2 edits e um button. Sendo que o que esses componentes vão fazer? No primeiro e no segundo edits, você coloca em cada um deles um número inteiro. E o botão vai chamar um método, uma função que vai fazer o cálculo da média. Só isso, mais nada. Vamos lá, vamos salvar. Eu vou chamar essa unidade aqui de U principal, porque ele é uma unidade de formulário. E eu vou chamar aqui o projeto de Entendendo Units. Pronto. Vamos criar a nossa unidade. Você vem aqui em File, New, Unit. E agora é salvar. Vou salvar com o nome de CLS útil. E aí você pode observar o seu layout, que é sempre esse, né, o nome da sua unidade, né, a interface e a implementation. Esse aqui é o layout mais básico. Aqui em interface nós vamos criar a nossa subclasse, digamos assim, considerando que Unity é uma classe, né? Eu vou chamá-la de cálculo. E vai conter a assinatura do método de uma função chamada média, onde tem o primeiro parâmetro do tipo inteiro e o segundo também. Seu retorno é inteiro. E agora vamos fazer a sua implementação. Agora, para fazer essa implementação,
você precisa colocar o nome da classe, que no caso é TCLS cálculo. E agora um procedimento normal para a criação de um método. Eu não vou colocar validações aqui, eu vou apenas fazer com que ele faça o cálculo para que a gente possa andar mais rápido. Então eu vou pegar penum 1, vou somar com penum 2 e dividir por 2. Bom, aparentemente está tudo certo. Vamos dar uma compilada para ver. Sim, aqui ele precisa ter a palavra reservada type, que é a seção de tipos. Pronto. Já está compilando sem problema. Agora vamos fazer referência a CLS útil na nossa unidade de formulário, o principal. Você vem aqui em uses, coloca uma vírgula após a última. Houve um problema no momento onde eu estava adicionando a unit que nós acabamos de criar, a CLS útil, para poder fazer referência aqui em o principal. Então, eu apenas adicionei ela, né, para a gente poder ter acesso às possíveis classes, métodos que contiverem nessa unit. E em seguida eu vim para a explicação para poder fazer o cálculo, né, fazer o uso do método, inserindo uma funcionalidade ao clique do botão. E o que foi dito quando foi interrompido é que você precisa fazer agora a chamada ao nome da classe, né, porque isso aqui ele pode te ajudar em algumas situações. Você poderia vir apenas aqui em CLS cálculo e, né, o nome da classe e o nome do método, mas aí você pode opcionalmente também colocar o nome da unit na frente, seguido do nome da classe e do nome do método. E como ele espera dois parâmetros inteiros, né, você pode perceber aqui que ele espera o penum 1 e penum 2, todos os dois são inteiros, e os edits eles são texto, são string, né? Aí eu preciso fazer a conversão. Quem faz a conversão de string para inteiro é a função str do int. Então eu passo os parâmetros com as funções de conversão, e como ela traz um resultado inteiro e eu quero exibir esse resultado em tela, sendo que showMessages só exibe texto, então eu tenho que fazer uma conversão inversa, reversa no caso, né, de inteiro para string. Aqui eu converti de string para inteiro para poder passar, e aqui para poder retornar, como ela retorna inteiro, eu tive que transformar de inteiro para string. Pronto. Vamos lá. Você coloca, por exemplo, 8 e 5. 8 mais 5, 13. Agora vamos calcular a média. 6. É 6, mas não é 13? É porque ele está trabalhando com o número inteiro. Aí ele não coloca a parte fracionária. Então, se você colocar aqui 10 e 4, ele vai dar, né, 10 mais 4, 14, vai dar 7. Pronto, isso aqui está certo. Se você quisesse fazer também com números fracionários, você teria que usar um double ou float para você poder fazer esse procedimento. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. É um assunto extremamente simples, mas que vocês vão utilizar no seu dia a dia, e quanto mais organizado, melhor. Porque há aquelas pessoas que são desorganizadas e elas próprias não encontram o seu próprio código. É incrível, mas isso existe. Fico por aqui, bons estudos e até a próxima.